Estamos na segunda parte da nossa aula e eu vou compartilhar com vocês aquela mesma tela que tem os slides. Muito bem, aqui estamos. Então, nosso segundo tópico é Roma Antiga e a sexualidade. É um fato que existe um imaginário impreciso sobre a moralidade sexual romana como algo decadente e exagerado. Além disso, é possível dizer que o tema da sexualidade não recebeu o devido destaque na historiografia atual. Há uma série de trabalhos sobre história da ética sexual no Ocidente que simplesmente omitem qualquer menção a Roma. Rebecca Lagrange diz na sua página 3: tradicionalmente, a Roma antiga não foi pensada como um lugar de grandes pensadores, e as histórias da ética geralmente saltam direto dos filósofos gregos para os primeiros pensadores cristãos, sem referência à República e ao Império Romanos. De fato, Foucault notoriamente passou por cima das contribuições romanas no terceiro volume da História da Sexualidade. E ele se baseou, em vez da história romana, nos desenvolvimentos posteriores da filosofia grega sobre o Império. No entanto, Rebecca Lagrange diz, a cultura da Roma antiga não era de forma alguma desprovida de debate ético e educação. Bom, para embasar essa sua posição, Lagrange vai às fontes literárias que fornecem o contexto dos usos de pudicícia, ou de pudicítia. A pudicítia não era um termo amplamente usado, mesmo que prominente no pensamento e na sociedade romana. Ela aparece em algumas obras latinas que são examinadas por Lagrange no seu livro, como o Anfitrião de Plauto, mas curiosamente não aparece nas comédias de outro comediógrafo, que é o Terêncio. Aparece nos poemas elegiásticos de Propércio, mas não nos poemas do mesmo gênero de Tibulo. Aparece de uma maneira abundante nos discursos públicos de Cícero, mas não na sua correspondência privada. Aparece também nas sátiras de Juvenal, mas não na poesia de Horácio ou de Virgílio. Rebecca Lagrange define como escopo do seu objeto de pesquisa um recorte cronológico que se estende no século II antes da Era Comum ao começo do século II da Era Comum, né? O que nós chamávamos de antes de Cristo e normal, né? AC e DC. Esse é um período que, segundo ela, as fontes que falam sobre a Pudicítia são muito bem contextualizadas historicamente. Então, isso é uma vantagem de trabalhar com essa época. Bom, se ela se voltou, a Rebecca Lagrange, majoritariamente a fontes literárias, o seu trabalho é considerado um trabalho de crítica literária e tenta contribuir com o estudo dos textos que ela menciona na sua obra. E, especialmente, ela diz que ela pretende
contribuir com o desenvolvimento de estratégias de abordagem em relação ao estudo da cultura do mundo antigo através de uma boa leitura crítica de produções literárias. Essa é uma citação da página 4. O próximo subtema da introdução, então, são duas perguntas, né? Aqui no nosso slide, a segunda pergunta está escrito errado, deveria ser por que separado, tá? Então, por favor, considerem essa correção. Então, vamos lá. Rebecca Lagrange faz duas perguntas. Primeiro, por que estudar ética sexual? E depois, por que estudar os clássicos? Então, respondendo a primeira parte da sua pergunta, as razões para estudar a ética sexual, ela diz que a ética sexual está presente em todas as relações entre os membros de uma comunidade. Ela cita Jeffrey Weeks, que diz: o estudo da sexualidade oferece um insight crítico na organização mais ampla de uma cultura, né? Então, a sexualidade aqui não está sendo vista apenas como o ato sexual, mas a sexualidade em termos maiores, né? Em relação ao estudo da ética sexual, Rebecca Lagrange diz que em Roma a ética sexual é tanto pública quanto privada. Ela diz o seguinte na página 5, que a pudicícia governa, vejam, a sexualidade do indivíduo, os relacionamentos desse indivíduo com os outros, com a sociedade como um todo. Em quarto lugar, também tem profundas implicações para o comportamento não sexual. A pudicícia, muitas vezes, é sobre não participar de atividades sexuais proibidas. Ela diz respeito ao comportamento também, a um comportamento que é o não sexual, como a vestimenta, o gesto, o uso do espaço e a linguagem, que são maneiras de comunicar essa virtude para os outros, são exposições públicas dessa virtude. E também tem uma outra maneira de comunicar e propalar a pudicítia, que é a, a narração de histórias sobre feitos heróicos em que a pudicítia foi testada, foi posta à prova. Então, essa narrativa, essas narrações, elas são feitas pelos exempla. Portanto, eu vou ler com vocês essa última citação desse slide. A área da moralidade sexual nos oferece uma rara oportunidade de examinar a relação entre a face pública da virtude na sociedade romana e o desenvolvimento ético do indivíduo. Face pública, desenvolvimento ético do indivíduo. Em seguida, nós temos a segunda pergunta: por que estudar os clássicos? Bom, aqui Rebecca Lagrange cita Strange, que é um filósofo contemporâneo, e se refere também à posição de Martha Nussbaum. Citando Strange, Shrage, ela diz o seguinte: a filosofia contemporânea exalta a importância do conhecimento da diversidade humana para a ética, como um meio de superar o etnocentrismo e para ampliar as perspectivas éticas.
Então, os clássicos, segundo essa citação, informariam a diversidade humana. Isso é importante para a ética, porque é através da diversidade humana que nós superamos o etnocentrismo e ampliamos as nossas perspectivas éticas. Então, desse modo, o passado deve ser uma fonte para conhecer a diversidade. Aqui, Rebecca Lagland se refere à história como uma forma de antropologia. E ela também, deixa eu ver, ela cita Phillips Henry, né? E essas referências todas vocês podem pegar no PDF do livro dela. Estou seguindo a exposição dela, então vai ser muito fácil. Essa é a nota 23, né? Ela fala assim, é aquele que se beneficia do estudo da história, desculpa, um dos benefícios do estudo da história é que ele capacita o reconhecimento da estranheza da sociedade contemporânea. Então, um dos benefícios de estudar a história é que ele capacita o reconhecimento, nos capacita para reconhecer o quanto a nossa sociedade contemporânea é estranha. Então, estudar o passado é, por um lado, estudar uma cultura que é peculiar, que esteve ativa por muito tempo e que tem um status de origem da civilização ocidental e da filosofia ocidental. Os estudos acadêmicos contemporâneos sobre o sexo e a ética quase sempre fazem referência ao mundo antigo, né, principalmente no Ocidente, né? Mas essa referência, segundo Rebecca Lagland, é frequentemente desvirtuada, desorientada, né? Mal guiada. É quase sem menção a Roma. E ela fala, faz uma referência que é que uma ilusão, a pederastia grega, é seguida já pelo ascetismo cristão, ou seja, há um gap, né, que não é sequer mencionado. Em segundo lugar, estudar o passado é importante porque o passado rendeu muitas interpretações diferentes. E essas interpretações diferentes evidenciam diferentes perspectivas dos seus intérpretes, né? Então, cada intérprete estuda o mesmo assunto de acordo com as suas perspectivas hermenêuticas, seus valores, as suas referências para compreender um determinado assunto. Por exemplo, Rebecca Lagland é sensível ao fato de que a historiografia sobre a história sexual, ela sempre teve ênfase numa perspectiva, uma perspectiva dominante sobre a sexualidade clássica, que é a perspectiva do macho, ou aqui, como eu falei, de falocêntrica, e considera o ser humano, desculpa, o homem, o macho, como o sujeito desejante. Então, os estudos acadêmicos tenderam a focar quase exclusivamente no sujeito masculino, e mais especificamente no sujeito masculino desejante. Isto é, o masculino como sujeito
de exigências eróticas e de experiências eróticas que são moldadas pelas forças culturais. Então, aqui nós temos uma crítica de Laclance para dizer, bom, sempre se estudou o quê? O homem, né? O homem masculino, e não se falou tanto do homossexualismo, não se estudou tanto a função das mulheres, né? Quase se emudeceu sobre uma perspectiva feminina na sexualidade romana. Ela vai estudar um pouquinho o modelo priápico e a homossexualidade, mas eu vou pular esses desenvolvimentos da Rebecca Lagrange. Bom, a Pudicitia, então, para ela, é um tema que permite uma nova maneira de estudar as ideologias do sexo na cultura romana. Quais novas maneiras? Para além da ideia de penetração, para além do homem como o sujeito do desejo, e é uma maneira que lida com a mulher, com as crianças e até com os escravos, considerados como sujeitos morais. Aqui a Rebecca Lagrange faz uma crítica também a Foucault, dizendo que ele declaradamente desenvolveu uma teoria da ética do ponto de vista de uma elite masculina. A Pudicitia, por outro lado, é uma virtude moral que é claramente referida a homens, mulheres, escravos, libertos, crianças e adultos. Ok, na página 8 do seu livro, a Rebecca Lagrange vai falar da Pudicitia como uma virtude que inclui as mulheres como agentes morais. A Pudicitia, segundo ela, modera a relação entre o corpo e a mente. Aqui, a cultura tem uma influência direta nos corpos, e ela influencia os corpos como hábito. O corpo é esse lugar de produção de novos modos de subjetividade. Então, uma qualidade como a pudicícia é o lugar perfeito para procurar o sujeito feminino. As fontes romanas enaltecem Lucrécia como um paradigma tradicional para a virtude da pudicícia. A narrativa sobre Lucrécia, ela recebe muitas interpretações. Não há uma interpretação única e nenhuma interpretação certa. Ela pode ser lida de várias maneiras, dependendo da identidade do leitor. Esse lugar do leitor, esse lugar de fala do leitor, essa hermenêutica sobre o mesmo assunto, são várias hermenêuticas, isso é muito estudado na crítica moderna.
Então, em referência a Lucrécia, em algumas representações, ela se torna um lugar de uma subjetividade rachada, dividida, em que a mente se divide, se separa do corpo, em que as mulheres e os homens também se dividem. Alguns intérpretes colocam a Lucrécia como uma cifra, né? Algo que é apostado entre os homens. Outros enfatizam a subjetividade da Lucrécia e o seu poder moral, a sua atitude. Ainda outros colocam ela como uma figura que deve ser apontada como uma figura pelos homens. Outros ainda dizem que ela deve ser estudada pelas mulheres. Outros fazem comparações da Lucrécia através da justaposição de outros exemplos, né? E aí tentam pensar na moralidade feminina e masculina pela comparação das similaridades e diferenciações desses tipos de exemplos. Então, Lucrécia comparada com Régulus, por exemplo, como aconteceu na Cidade de Deus, livro 1 do Agostinho. Bom, próximo tópico da introdução é a velha e a nova moralidade sexual. Bom, aqueles que não são classicistas pensam que em Roma não houve moral sexual. Há uma imaginação generalizada sobre a prática sexual em Roma como excesso, depravação, falta de pudor. E isso tudo contrastaria com o que aconteceu nas eras posteriores. Quando se pensa em Roma, muitos pensam em orgias, escravas balançando uvas nas bocas dos homens, cortesãs elegantes em vestidos transparentes, imperatrizes insaciáveis e os desejos incestuosos e perversões dos imperadores. Essas ideias, elas foram tomadas de algumas fontes. Por exemplo, o historiador Gibbon, que na sua história da queda do Império Romano, conta com exagero o declínio e a queda de Roma. Há também o romance chamado Cláudios, de Robert Graves, que foi televisionado pela BBC e que marcou muito uma época, né, na década de 70. Outros filmes também trazem para nós essa informação, como Calígula, produzido pela Penthouse, ou seja, com atrizes pornôs e cenas de sexo explícito, Satyricon, do Fellini, e o Gladiador, de Ridley Scott. Mas há também documentos que são de época mesmo, né? Como as descrições feitas por autores romanos antigos, amplamente lidos na sua época, como Suetônio e Juvenal, e também as imagens explícitas das relações sexuais que decoram as paredes dos prédios em Pompeia. Vamos ver aqui alguns exemplos, não de filmes, né, mas de narrativas da época. A questão é procurar entender se eles evidenciam algum tipo de moralidade, de imoralidade, ou se também se evidenciam essa imoralidade em defesa de alguma moralidade. Então, essa primeira parte que nós vamos ler é uma citação do Satyricon, não Satíticon, Satyricon, tá? Errei aqui no slide. Satyricon de Juvenal, em que Juvenal faz uma descrição grotesca de Messalina, que é a esposa do imperador
Cláudio, que prostituía-se todas as noites num bordel e era incapaz de obter a satisfação sexual. Então, eu vou ler para vocês o texto da época. Ouço o que Cláudio teve que aguentar. No minuto em que ela o ouvia roncar, sua mulher, aquela imperatriz puta, que ousou preferir o colchão de um guisado a seu sofá no palácio, tomou para si um manto encapuzado da noite e apressou-se sozinha ou com um único empregado para atender. Então, com seu cabelo preto escondido sob uma peruca loiro acinzentada, ela ia direto para seu bordel, com seu cheiro de roupa de cama velha e quente, sua cela vazia e reservada. Quer dizer, ela tinha uma cela reservada no bordel. Ali, ela se despia, mostrando seus mamilos dourados, e a barriga abrigava um príncipe de sangue. Desculpa, e a barriga que já tinha abrigado um príncipe de sangue. A placa de sua porta tinha um nome falso, Lísica, a menina lobo. Uma parceira mais do que disposta, ela aceitava todos os que vinham, por dinheiro e sem descanso. Quando ainda era cedo demais para ela, o dono do bordel dispensava suas meninas. Ela ficava até o fim, sempre a última a ir. Então se afastava tristemente, ainda com uma ereição ardente, retirando-se exausta, mas ainda longe de estar satisfeita. Bochechas enegrecidas com a fumaça de lamparina, imunda, carregando para casa, para o seu sofá imperial, o fedor do bordel. Eu gostaria de ler mais um trecho agora de Suetônio, de Os 12 Césares, quando ele descrevia as perversões teatrais do imperador depravado, que era o Nero, né? Então, Suetônio diz o seguinte: Nero praticou todo tipo de obscenidade e, depois de profanar quase todas as partes de seu corpo, finalmente inventou um novo jogo. Ele foi liberado de uma jaula, vestido com peles de animais selvagens, e atacou as partes íntimas de homens e mulheres que estavam atados a estacas. Depois de criar excitação suficiente por este meio, ele foi despachado, digamos, por seu liberto Doriforo. Bom, uma coisa é certa aqui, né? Os romanos estavam preocupados com a moralidade sexual. E essas passagens de Juvenal e de Suetônio não são uma evidência de falta de estruturas morais na sociedade romana. Muito longe disso. Elas, na verdade, falam sobre preocupações sobre o que é certo e o que é errado na conduta sexual. Elas não estão nos dando descrições objetivas ou neutras, né? Elas, na verdade, servem como textos moralizantes que querem estar contra ou que deploram as práticas que descrevem. Então, até os textos que são sexualmente mais explícitos de Roma, como as artes do amor de Ovídio e o Satyricon de Petrônio, até esses textos estão engajados em pensar em uma ética do comportamento sexual. Eles trabalham com categorias como bom e mal, puro e desqualificado, ideal e transgressor. No livro da Rebecca Lagrange, ela vai tratar dessas histórias tão diferentes e vai tentar, com isso, mostrar que há diversas referências à virtude da pudicícia, né? Então, que a pudicícia não é uma virtude monolítica,
mas que ela tem várias caras e dependendo do lugar onde ela é mencionada, fica mais claro uma cara e a outra. Então, como uma concha de retalhos, ela vai juntar esses sentidos da pudicícia, mas sem tentar fazer uma definição completamente restritiva, né? Bom, os dois próximos textos que a Rebecca Lagrange traz são do Valério Máximo e tratam de duas ações deploráveis e violentas em relação às mulheres. Aí nós vamos ver o que ele acaba defendendo com esses seus relatos, com essa maneira de relatar. Então, ele diz o seguinte: Ignatius Mequenius espancou sua esposa até a morte com um porrete, porque ela havia bebido um pouco de vinho. E não só não havia ninguém que o processasse por esse ato, ninguém sequer o criticaria. Todos eles acreditavam que, pagando preço por violar sobriedade, a deusa sobriedade, ela havia estabelecido um excelente exemplo. E, de fato, sempre que uma mulher buscar beber vinho sem moderação, ela fecha a porta a toda virtude e abre para todos os crimes. Em seguida, Valério Máximo fala também sobre uma desaprovação conjugal terrível por parte de Suplícios Gaulos. Ele repudiou sua esposa porque ele descobriu que ela tinha saído com a cabeça descoberta. Uma decisão rápida, mas não irracional. A lei prescreve, ele disse a ela, que você possa oferecer sua beleza apenas aos meus olhos. Para eles, mostre os adornos, para eles, seja linda. Confie-se aos mais íntimos desejos deles. Qualquer outra visão de você é o resultado de provocação desnecessária e inevitavelmente levanta suspeitas e acusações. Então, o Valério Máximo acabou de relatar, de modo a aprovar, a história de um homem que mata a sua mulher porque ela bebeu vinho. Aprovou também outro homem que se divorcia de sua esposa porque ela saiu de casa de cabeça descoberta. Vejam, essas duas narrativas, elas são muito diferentes das orgias. Representam punições fortes para infrações leves e dizem respeito ao que uma mulher não deve fazer, né? E aí há atitudes que são consideradas impudicas. Não adiante, na mesma obra, Valério Máximo vai mostrar simpatia por uma cena que hoje nós chamaríamos de pedofilia, né? Que é a cena em que dois homens morrem fazendo um sexo com dois meninos, duas crianças. Ele diz o seguinte: a morte desses próximos homens é hilária. O ex-pretor Cornélio Galus e o cavaleiro romano T. Eterieios, ambos perderam suas vidas durante o sexo com meninos. No entanto, o que se ganha zombando de suas mortes? Não foi sua luxúria, mas a lei da fragilidade que os levou. Pois o fim de nossa vida é vulnerável a uma variedade de causas ocultas e, às vezes, a morte é erroneamente atribuída a fatores que coincidem com o momento da morte, em vez de apressá-lo. Então, não foi porque eles morreram, ali foi até engraçado, mas eles morreram naquela situação
porque essa é a lei da fragilidade da vida, né? Não que ele estivesse fazendo algo de errado. Hoje a pederastia, ou pedofilia, ela é severamente criticada, né? Para nós é chocante, realmente. Uma outra narrativa sobre a Pudicítia é tomada de Pomponius Mela, de Cito Orbis. Ele é um etnógrafo do primeiro século que descreve os costumes sexuais de uma tribo primitiva de ganfaçantes. E aí, Pomponius Mela usa na sua descrição os termos pudicitia e stuprum. Stuprum está aqui em itálico, né? Então ele diz o seguinte: para suas mulheres há um ritual na noite em que elas se casam, no qual elas se deitam, abertas ao estuprum de todos aqueles que vier com pagamento. E nesse momento é a maior honra fazer sexo com muitos homens, ao passo que para o resto de suas vidas, sua pudicícia é excelente. Bom, é óbvio que aqui não se está fazendo nenhum elogio a uma mulher fazer sexo com muitos parceiros. Isso era altamente reprovável em Roma. Tanto isso como aceitar pagamento por prostituir o corpo, né? Isso era completamente incompatível com a pudicícia. E aqui o Pompônio Mela, ele faz uma narrativa que tenta chamar atenção para essa disparidade de significado de pudicícia. Isso leva a autora Rebecca Lagrange à conclusão de que as preocupações romanas sobre o sexo não eram monolíticas, não há uma unidade e uma simplicidade. E ela sugere que é o seguinte: basta nós vermos como a nossa realidade é complexa, né, que há diversos discursos, materiais, agentes morais, circunstâncias em que os discursos são produzidos. Tem uma autora que se chama Weeks, e escreveu um livro sobre a sexualidade no século XX. E ela dizia que os valores sexuais são um pouco confusos em uma sociedade multicultural em mudança, se referindo à sociedade contemporânea. Ora, o que Rebecca Lagrange vai argumentar é que a sexualidade nunca foi um campo de certezas absolutas. Ela diz que há uma tendência em querer acreditar que um tempo anterior, né, um tempo mais antigo, era mais simples em relação à moral e à sexualidade, né? E que sempre o tempo atual tem um pouco de uma gloriosa confusão, de uma sociedade cheia de nuances, a nossa sociedade. Agora, o que ela diagnostica é que esse tipo de nostalgia cultural também ocorria com os romanos, que atribuíam àqueles que eram mais antigos uma simplicidade em relação aos costumes e à moral sexual. Então, ela diz que não é possível pensar numa moral sexual simples em Roma. Aqui, gostaria de chamar a atenção para uma observação que ela faz que eu achei muito interessante. Essa observação é sobre se os filósofos podem ser tidos como fontes confiáveis
confiáveis para detectar a mentalidade, a cultura e os valores de uma certa época. Então, um livro sobre a sexualidade na antiguidade diz que o filósofo é um outsider, um estranho em uma cultura, e que nós não deveríamos escutar ao que os filósofos dizem, porque o que eles dizem não diz respeito à voz normativa de uma cultura, que eles são outsiders, que eles são seres estranhos, né? Fora. E a Rebecca Lagrange pondera, bom, esse cuidado de tentar entender até que ponto que o filósofo representa uma cultura é salutar. Mas mesmo assim, ela pergunta, qual o tipo de voz em uma cultura que não é de alguma forma a voz de alguém que é outsider, alguém que tem que se colocar fora dessa cultura? E ela diz, bom, com o objetivo de criticar ou de comentar uma sociedade, o indivíduo precisa ficar um pouco à parte dela, né? Então, com isso, ela rebate essa crítica que pode parecer que o filósofo é um cara elitista, separado, e que produz uma visão artificial. Para ela, toda reflexão sobre uma sociedade é uma reflexão que tem que testemunhar um pouco essa sociedade, se afastar um pouco dela para poder refletir sobre ela. Então, o que ela chama atenção para uma coisa que nós devemos ter cuidado. Não há uma única voz normativa em relação a uma sociedade, mas muitas vozes, falando das suas maneiras próprias sobre como as coisas deveriam ser. Então, não devemos nos fiar a um filósofo ou a uma única obra de literatura, mas deveríamos compor essa polifonia de vozes que falam sobre a sexualidade. Ou na sequência, a Rebecca Lagrange vai mencionar outras fontes que ela vai analisar no livro dela, por exemplo, Cícero, Strabo, Políbio. Lactâncio, Propércio, Ovídio. Mas nós não vamos examinar isso agora. Agora nós vamos para um vocabulário que vai falar sobre o universo moral romano. Para isso eu vou dar mais um stop aqui no nosso vídeo e nós vamos começar na próxima sessão.